Oi! Você vem sempre por aqui? É a terceira vez. Oi, gente! Hoje é o nosso terceiro episódio do Papo de Quinta, que vai ao ar toda quinta-feira, né? Bem ilustrativo esse nome. E embora seja uma brincadeira, a gente gosta de profundidade. Parece que é leve, mas não é não. E hoje o nosso tema a gente vai apresentar o Caju. Karine, Juliana, então, o que é o Caju? Vamos começar do começo? Primeiro, foi um mês pensando, rabiscando 2 perfis do Instagram bloqueados. Nossa, como a gente teve perrengue, meu Deus. Desde que a gente começou, a gente falou, vamos fazer uma parceria. E isso é a beleza da vida andando, porque a gente não sabia o que fazer. Não. Eram 2 mulheres com profissões distintas, a gente falou, vamos trabalhar juntas? E nisso o Caju já foi algumas coisas, né? A gente pensou por um lado, pensou por outro, teve 2 perfis bloqueados no Instagram que não deixavam a gente trabalhar. E aí depois que passa, e agora o Caju está desenhado e a gente vai falar disso, eu vejo o quanto que é interessante, o quanto a gente aprende com o problema. Mas na hora não, na hora é um desespero, a gente não vê nada de positivo nisso. Mas depois que passou, aí a gente tá aqui, foi melhor assim. Assim, não é melhor não. A gente queria começar certo e bem desde o início, tá? Obrigada pela experiência, mas eu preferia não ter aprendido assim. Eu preferia não ter aprendido assim nos trancos e barrancos, mas verdade seja dita, é só com o tempo, com a calma e com um pouquinho de paciência que a gente repensa. Tem uma palavra que sempre paira na minha cabeça que é refação. Refaz. Não tem problema refazer as coisas, não tem problema recomeçar. Nossa, que palavra bonita, eu não conhecia. A gente inventa isso, mas assim, com o conceito é muito bonito mesmo, refaça. É porque foi isso, né? A gente começou conversando e foi refazendo as ideias, repensando. E é isso, ter o Instagram bloqueado pra gente foi muito ruim. Eu fiquei chateada, fiquei pensando no que a gente podia fazer, no que poderia acontecer. Mas em contrapartida, foi justamente essa bacada da vida que fez a gente chegar onde a gente está agora. Da gente criar realmente esse conceito de pensar a imagem e a comunicação. A imagem e a comunicação. Você falou aí do Instagram, a gente mesmo, o Caju, está em várias plataformas. A gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está no TikTok, brevemente a gente entra no LinkedIn, mas o Instagram, ele ainda é um validador. Muito. Então, o fato da gente ter sido impedida no começo de trabalhar no Instagram e criar um perfil novo não é tão simples, né? Então, são várias etapas, deixou a gente muito insegura. Porque se eu não tenho a principal plataforma que me valida como profissional, como que eu vou falar que eu existo? Não, e o Instagram como validador, gente, é real. Fala a verdade, você já procurou o seu médico no Instagram? Procurou a sua psicóloga no Instagram para ver a carinha dela? A gente procura os profissionais. Se a pizza é gostosa. Se a pizza é gostosa. A gente procura foto se mesmo. O lugar é legal, se o ambiente é bacana, se o bar tá cheio ou não. A gente procura. E o Instagram, hoje, ele entra num lugar em que muitas empresas, às vezes, não tem site, mas tem a página do Instagram muito bem administrada. Isso, o site é uma coisa que realmente é funcional, claro, tem a funcionalidade, mas ele caiu na procura, porque as pessoas vão literalmente pro Instagram, porque ali eu consigo unir a foto, a pessoa, o atendimento, do que ela fala, quais são os valores, e isso vai filtrando, né? Acaba filtrando a minha plateia. Então a gente não ter podido, não sei se essa palavra é certa. O Instagram no começo não funcionou, isso deu um breque na gente, como já fala aqui em Minas, né? Breca, repensa, e aí a gente reestruturou para de fato nascer o Caju profundo, complexo e simples. Na piada, na risada. E só fazendo um pequeno adendo em relação ao Instagram. Sabe qual que eu acho mais legal, e talvez seja inclusive por isso que ele tenha roubado um pouco o espaço do site? Ele é movimento. O site ele é muito estático. Você não vai ficar refazendo o seu site toda semana. Você faz ele e no máximo você revisa ele daqui a 6 meses.
O Instagram não, ele está em movimento, mostrando o dia a dia. Tem uma foto bonita, tem um post legal, né? Pensando no profissional, nas empresas, mas tem o movimento, tem o acontecendo, o gerúndio da vida acontecendo. Muitas pessoas estão sumindo, excelentes profissionais estão sumindo porque não conseguem se manter ativo no Instagram. Porque a primeira sensação que tem é que eu preciso virar blogueira. Então eu tenho que ficar todo dia na internet, todo dia gravando vídeo. E assim, a primeira coisa, se você é um profissional de agenda, você tem um atendimento presencial, você tem um produto, você tem um atendimento 1 a 1, você não pode ficar o dia inteiro gravando vídeo. Que te rouba um dia de trabalho. Então isso tem que ser uma forma mais simples, mas ele tem que ser viável e caber na rotina. Então isso do gerúndio, da vida andando, tudo é conteúdo. Eu não tenho que parar para fazer o conteúdo. Eu tenho que tirar o conteúdo da minha rotina, avisar que eu estou aqui, avisar meu endereço, avisar a disponibilidade de agenda e seguir a minha vida aqui na real. Que foi assim que a gente começou. Mas aí eu vou falar por mim. Quando comecei a empreender, eu saí de um lugar, que eu já falei isso outras vezes. Gente, eu tinha vergonha de mandar áudio no WhatsApp. Então, como que de repente eu vou catar o telefone e colocar na minha cara, olhar para uma tela em que eu me vejo o tempo inteiro e vou falar do meu trabalho, o que está acontecendo, o que é bom de falar, o que não é, o que a plataforma entrega, o que ela não entrega, o que meu público quer ver. Isso é muito interessante, Ju. Quando a gente conversou sobre isso, rede social, foi um problema que você me trouxe, né? O que a rede social tem a ver com isso? A primeira coisa que a gente vai pensar, quem não é blogueiro não tem que preocupar com entrega. Isso dói porque a gente tá aqui mexendo com o ego. E cada curtida, cada seguidor, isso libera uma ocitocina aqui, a gente fica aqui com a dopamina, quero mais, isso é verdade. Mas desligar disso facilita até a produção de conteúdo. Porque o profissional, como você, consultora de imagem, você tem seu público, seu atendimento. Por mais que você possa trabalhar em grupos, mesmo assim a gente não está falando com todo mundo. Então é normal que não seja todo mundo que goste de mim. Então o que eu tenho que falar no Instagram é principalmente responder essas perguntas. Quem eu sou, para quem eu trabalho, qual é o meu valor e para quem eu não trabalho. Isso é muito interessante, porque o quem eu não trabalho é onde me filtra curiosos, que é o que o blogueiro não pensa, porque quem tem a mentalidade do blogueiro, ele pensa, eu quero seguidores, mesmo que não gostem de mim. Eu topo que falem mal de mim, porque eu quero mais engajamento. Quando a gente usa o Instagram como vitrine e o nosso trabalho acontece na vida real, eu tenho que filtrar para quem eu não trabalho. Quem não gosta de mim é um alívio que eles não venham. Mas aí eu tenho que exercitar aqui meu cérebro, porque eu não vou ter tanto engajamento, tanta curtida. Não, e outra coisa, profissionais liberais em geral, sei lá, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, os médicos, geralmente a gente começa de um lugar em que o nosso Instagram tem as pessoas que a gente conhece. E geralmente não é nosso público. Não, que geralmente não é. E aí a gente começa, cria uma página nova do zero. Vamos colocar isso lá. Abrir meu consultório agora e vou ter a minha página profissional. A primeira decisão é essa. Pessoal ou profissional? Nossa, essa dúvida, ela mora no coração de todo mundo. Faço 2 contas, deixo só uma. E sabe qual que é a resposta certa? As duas. Depende do perfil. Porque se você é uma pessoa que está tranquilo de humanizar a sua página, postar coisas que você pensa, isso é muito bom no lado das 3 perguntas que é os meus valores. Então, quando eu mostro minha rotina, meu lazer, eu estou mostrando também para o meu público que tipo de pessoa eu sou. Só que se isso me trava, e não é para ser mais um impeditivo, então é melhor que eu tire e crie uma página só do consultório. Então, por isso que é importante uma consultoria. Mas, em linhas gerais, se eu fico à vontade de dar opiniões políticas, por exemplo, muita gente fala que de política não se mexe, mas dependendo do seu nicho, se mexe e se avisa, inclusive de que lado que você está, porque você filtra as pessoas que você não atende. Isso faz o quê? Diminuir o número de seguidor. Sim. Por isso que a mentalidade blogueira e empreendedora, às vezes ela briga, porque eu falo, não vou me meter nisso, quer saber, não vou falar da Havaianas. Não vou falar da Havaianas, porque dependendo do que eu falar da Havaianas, eu falo onde eu me posicionei. E eu vou perder outros clientes. Mas, quando a gente está falando aqui de profissional liberal, de agenda apertada, que mistura trabalho e valor e tenho que pagar conta, às vezes é melhor eu não ter um cliente problema, porque se ele pensa muito diferente de mim, eu tenho que performar. E quando eu estou falando com pessoas que pensam mais próximos de mim, eu já chego atendendo, porque eu já fiz esse filtro.
o emoji da cabecinha, né, explodindo. Por favor, coloca o emoji da cabecinha explodindo. E assim, o que você fala, gente, é óbvio, num certo aspecto, mas é de uma genialidade gigantesca. É que nem você pensar na sua imagem. Não é só porque você é advogada que você vai usar o blazer preto com a saia, com o escarpão. Não necessariamente. Existe aí um repertório de opções que você precisa ter. Mas é isso, é o repertório. Você entende sobre isso? Você pesquisa, você se conhece, você sabe do que você gosta, você sabe quais são as opções que tem no mercado? Da mesma forma, a comunicação. Olha o tanto de rede social que tem hoje em dia. Vamos lá, você falou no começo. LinkedIn, Instagram, YouTube, Spotify e TikTok. São 5 Não, e ainda a gente tem 2 aqui, que é um recorte de idade, tá? Kawaii e Facebook. Sim. No mínimo. 7. Cada uma com um perfil diferente, com um tipo de conteúdo diferente, com um público diferente, com um objetivo diferente. Então, olha o repertório que muitas das vezes você precisa ter para decidir o que é melhor para você. E isso também tá aqui outra coisa que precisa estudar, e cada caso é um caso. Porque você falou, como é que eu vou pôr uma câmera? Tem gente que tem muita facilidade. Então, se ela puder fazer um conteúdo por dia, que é o que você disse, se todo dia a rede social está alimentada, e eu tenho facilidade. Entre um atendimento e outro, eu coloco o meu celular aqui e falo, nossa, hoje uma cliente me trouxe isso, talvez seja a sua dúvida. Você quer falar mais desse assunto? Marca uma consulta comigo. Tem gente que vai fazer isso muito fácil. Então, faça mais. Porque vai ter um dia que você tem que postar todo dia. Não tem. Você tem que manter ativo. Agora, não tenho facilidade, eu sou uma pessoa muito retraída, eu não quero falar. Mas eu posso pôr a câmera aqui de cima, trazer minha agenda, mostrar uma anotação, a minha mão, porque aí o cliente reconhece a minha mão. Vou colocar lá e vou colocar um textinho em cima assim, agenda aberta, poucas vagas, enfim, colocar aqui uma frase que seja chamativa. E faço um por semana. O que não pode acontecer é eu procurar hoje, vou procurar uma nutricionista, a gente está falando em janeiro. Aí eu entro lá, o último post que ela tem é de Feliz Natal. Aí eu vou falar, não está atendendo. A sensação é exatamente essa. Olha, a pessoa não está atendendo, será que ela parou de trabalhar com isso? Será que ela não é mais nutricionista? Esqueceu a página. E isso, essa quantidade de perfil, soma que é muito mais usuário do que gente. Porque uma pessoa tem vários perfis. Acontece mesmo. Eu mesma hoje, eu tenho o meu perfil, eu administro mais 2. Porque são negócios tão diferentes que na análise eu percebi que não dá para juntar. Aí o que acontece? Eu sou várias, mas o meu público não é vário. Porque eu tenho um negócio feminino e um negócio tipicamente masculino. Já comecei o meu primeiro recorte. Eu tenho um negócio onde eu posso falar de forma mais descontraída e eu tenho outro que é super número por número. Então é outra coisa. Para quem eu vendo, tem a ver com isso também. Eu convenço, não é convencer, na verdade essa palavra é péssima. O meu cliente tem vontade de marcar comigo através de provas, de número ou de entretenimento. Porque quando a gente fala de profissões, eu vou ter o advogado, então eu posso estar querendo, no meu caso, eu posso ter uma causa em que eu preciso muito ser compreendida pelo profissional, casa de família, por exemplo, eu preciso contar uma história inteira da minha família, então eu vou buscar um profissional que eu acredite que ele tem empatia. Como é que ele me mostra isso? Se eu estou falando de família e eu vejo o Instagram dessa advogada e lá tem uma foto de um cachorrinho, lá tem a foto dela no fim de semana com o filho, eu falo, ela vai me entender, porque ela é mãe. Olha, e você chegou num lugar legal, porque, por exemplo, vamos dentro desse objeto, uma advogada de família, então ela tem que mostrar a empatia, o cuidado, enfim, né, as questões de família. Se ela se apresentar no Instagram muito formal, do terno preto fechado, pose fechada aqui, ela não vai gerar empatia, ela vai gerar distanciamento. Pode ter a fotinha do cachorrinho que for, porque é contraditório. Aí eu vou falar, mas ela não vai me entender. Aí ela vai brigar comigo porque eu fiz coisa errada. Isso, eu já tô com essa sensação. Agora, no mesmo nisso, eu tô com um problema no meu imposto de renda e eu preciso de um advogado que entenda de número. Eu quero abrir o Instagram dela e ver ela com um gráfico.
falando de número, falando de lei, falando que na última modificação da lei X, aí eu vou falar, essa aqui sabe do que eu tô falando. Então tudo tem um nicho e tudo bem a gente não ser querido por todo mundo. Então aí eu abro mão do algoritmo, porque muitas vezes, outra coisa que dói, se prepara. Meu cliente, muitas vezes ele vai marcar comigo, mas não vai curtir meu post. Acontece. É raro, mas acontece com frequência. Então, eu vou olhar lá, às vezes, meu número, falar assim, nossa, teve nenhum comentário, ou teve 2. Às vezes o comentário lá é um coração da minha tia e um outro muito bom do meu marido. Mas daquele post eu marquei 3 clientes. Então, ele foi bom. Foi excelente. Eu tive um caso recente agora, eu fiz um post num negócio que eu tenho com meu marido de energia solar, que é super sério, número por número. E tem que valer a pena para a pessoa. Isso, ele tem que compensar no dinheiro, ele tem que pensar na obra, ele tem que pensar a longo prazo. Então é número por número. E esse vídeo, para a métrica do Instagram, não performou bem. Ele tem uma baixa entrega, ele não teve muitas curtidas, mas desse vídeo eu marquei 5 visitas. 2 fecharam. Então, ele performou muito bem para mim, empresária. Não para mim, blogueira. Eu tô pensando se eu falei certo. Minha empresária, isso mesmo. Então, ele performou muito bem. Só que, se em fórmula pronta, tem toda hora. Toda hora que você quiser pesquisar no seu Instagram. Como ganhar seguidores, como viralizar. Viralizar é a pior coisa que pode acontecer para o pequeno empreendedor. Porque aí eu tô falando aqui, vou mudar de nicho, personal trainer. Eu tô falando aqui de atividade física, de fazer 30 minutos de exercício por dia. Eu viralizo, eu vou pegar gente que fala que 30 minutos é pouco, eu vou pegar gente que faz muito mais do que eu tô falando, eu vou pegar gente que não faz exercício nenhum e quer falar que o meu tá ruim. Não são clientes. E aí eu vou gastar uma energia com o meu celular apitando o dia inteiro de notificação, de gente me xingando, de gente questionando, ao invés de eu ter feito um post mais direcionado, eu poderia ter clientes que estão querendo sair do sedentarismo. 30 minutos é muito sim, é melhor que 0. Não, e um dia inteiro mexendo no telefone sem um cliente na agenda é desesperador. É desesperador. Então você não precisa de fã, você precisa de cliente. Então a presença digital, ela é inegociável hoje em dia. Ah, mas eu posso trabalhar sem Instagram? A gente tentou, a gente pode trabalhar sem Instagram? Olha, difícil. É porque assim, vamos pensar que muitas das vezes isso é visto como um fardo para as pessoas. Tipo, nossa, né, lá vou eu para me rede. Mas vamos pensar, sem a internet, como que você divulgaria o seu trabalho? Como que você ia fazer seu corre? Como que você ia conquistar cliente? Como que você ia se apresentar? No 1 a 1, olha o quanto era mais difícil e quantos negócios locais eram literalmente locais. Eu consigo atender o bairro, eu consigo atender a cidade. E eu faço isso muito, essa leitura hoje com as minhas clientes, que é dentro do quem você quer atender. Se é possível online, eu posso ter cliente no Brasil inteiro. Agora não, eu sou confeiteira, eu entrego bolo, então tem que ser local. Então de que vai adiantar eu viralizar? Eu tenho uma confeitaria aqui em Uberlândia. Eu vou conseguir atender mais ou menos Araguari, se a pessoa vier buscar, eu já tenho que pensar numa logística. Aí eu viralizo lá no Nordeste. Aí todo mundo, um monte de gente comentando, que bolo lindo, seu brigadeiro é lindo. Ai, deve ser maravilhoso. E eu faço o que com isso? Não vendi um brigadeiro. Então não adianta, viralizar é horrível. E eu até queria te perguntar isso também, quanto à imagem, porque é a mesma coisa, que aí eu vou viralizar, a pessoa vai chegar comigo com expectativa e eu não estou entregando aquilo. Que é muitas vezes o que eu vejo, que foi o que eu te trouxe, mas eu não tenho cara de empresária. Por que, Ju, assim, que a gente tem tanta dificuldade, a mesma dificuldade que é digital, de se posicionar como empreendedora, por que isso reflete na nossa escolha mesmo do dia a dia? Tem muita expectativa, né? A expectativa da profissão, a expectativa que a gente sempre quer mostrar competência. E a gente acha que competência está associada ao blazer preto, fato.
Só que competência, ela está relacionada à sua comunicação e principalmente à sua segurança. Como que você se sente segura? E aí, gente, vamos às verdades doídas? Vai doer, mas vamos lá. Vocês estão preparadas, né? Depois não vai falar que não avisou. Ai, nem avisou. Tô avisando, vai doer. Você sabe do que você gosta? Qual tipo de roupa que você gosta? Você sabe qual roupa você está usando neste momento? De qual tecido que é? Da modelagem? Está te favorecendo? Porque não é sobre performar aquele personagem criado a partir da sua expectativa, ou a partir da profissão que você escolheu para você. É sobre você sendo aquela pessoa, é você sendo a advogada de família que vai cuidar da mulher que vai chegar com problema com o marido, com o filho. É sobre quem é você. E aí, quando você fala sobre a comunicação digital, né? O que te diferencia de todo mundo que vai fazer a pessoa escolher você? Quais são as palavras que você vai colocar ali no Instagram para falar que você é diferente da Beltrana? Porque, mais uma vez, assim como a internet trouxe um lugar, um espaço para você se comunicar, ela deu espaço para todo mundo. Então tá todo mundo falando que, eu sou advogada, logo eu conheço das leis, eu tenho OAB. Eu sou contador, eu conheço da última atualização tributária. Eu sou confeiteira e sei qual que é a próxima trend do ovo de Páscoa. Tá todo mundo falando a mesma coisa. O que te diferencia daquela outra pessoa e vai fazer o teu cliente escolher você e não a outra pessoa? Aí entra mais uma vez o repertório. Você precisa entender quem é você e fazer as escolhas de uma maneira estratégica. Você não precisa de volume. Assim como você não precisa de volume na comunicação, você não precisa de volume no guarda-roupa. Você precisa de escolhas bem feitas. E ter esse repertório, saber quais são as opções possíveis e as melhores para você, facilita o seu dia a dia. Porque da mesma forma que a comunicação, ela tem que ser na vida andando, a sua imagem tem que ser na vida andando. Porque por mais que você não precise depender 100% da indicação, a indicação é um validador muito foda. Muito foda. Então, nada é tão grandioso quanto o fulano me indicou. Tô falando com você porque peguei seu telefone através de tal pessoa. Isso porque fala mal. A gente fala mal de qualquer coisa. Sim. Porque se for todo mundo no telefone. Então, você teve um mau atendimento. Teve um caso recente aí, né, da vendedora que foi mandada embora porque a cliente reclamou do atendimento dela. Então, assim, reclamar sai muito fácil. É muito fácil eu pegar a câmera do meu celular e falar: acabei de ter meu pior atendimento. Mas se eu tenho um atendimento excelente, isso passa. Ok, vamos dizer assim, as pessoas do copo meio vazio. Mas ela não fez mais que a obrigação dela é atender bem. Tá, mas vamos pensar no copo meio cheio. Num mundo em que todo mundo te atende mal, quando você tem um bom atendimento, ou um atendimento dentro da sua expectativa, ele já merece um comentário, mas a gente não faz. E no caso da nossa profissão, eu vou falar assim que muitas pessoas procuram a gente meio que escondido. Porque consultora de imagem, consultora de posicionamento digital. Muitas pessoas têm vergonha de falar que não estava sabendo mexer na rede social. Vem, faz a consultoria comigo, aplica, melhora e segue com: eu mudei. Porque é ruim falar que não sabe hoje na nossa sociedade. A gente tem um tabu. Então, muitas pessoas, até porque eu comentei na minha rede social, quando eu fiz a consultoria de imagem com a Ju, estava assumindo um cargo novo e comentei, fiz um vídeo ainda falando: gente, fiz uma consultoria com a Ju, foi muito bom, a Ju tá me ajudando. Eu recebi comentários tipo assim: nossa, mas você não sabe nem vestir, como é que você vai exercer esse cargo? De gente amiga. Ou então assim: nossa, eu jamais falaria que eu ia fazer uma consultoria de imagem, parece que eu não sei nem me vestir. Geralmente não sabe mesmo não, tá? Então, esse negócio do não saber acaba deixando muitas pessoas fazer uma indicação, porque eu fui muito bem atendida no espetinho ali na esquina. Mas eu vou falar pros outros que eu como nesse restaurante? E assim, gente, não é vergonha não saber. De fato, você nasceu sabendo? Não. Você não teve que estudar para fazer a profissão que você tem hoje? Pronto. E não saber, eu vou citar ela, Lela Brandão, um dia a gente faz um podcast junto. A Lela tem um podcast que fica aqui já de indicação para vocês, que é o Gostosos Também Choram. Porque, infelizmente, ser uma gostosa não nos impede de ter problemas na vida, né? Então, ela fala disso e ela trouxe esse tema aqui.
A gente tem uma sensação que a gente não pode falar que não sabe, porque todo mundo tá com o celular na mão dando opinião. Então, aconteceu alguma coisa, todo mundo sai para aproveitar aquele assunto que está em alta e todo mundo sai fazendo isso. Você falou, tá todo mundo, Morango do Amor, vamos pegar isso que foi do ano passado. Aí, do advogado ao personal trainer, todo mundo fazendo conteúdo com o Morango do Amor, porque era o assunto da época. Aí você fala assim, menina, não sei, que morango? E deixa as pessoas te explicarem, ganha a experiência de não saber, de aliviar isso da sua cabeça e de pensar que eu sou, sei lá, agora eu vou mudar de outro nicho também, fisioterapeuta pélvica. Preciso me posicionar, preciso ter cliente, aí eu vou passar uma noite inteira pensando como é que eu vou fazer um vídeo que fala de fisioterapia pélvica com Morango do Amor. Vou cair num conteúdo caricato, vou cair num conteúdo sexual, que muitas vezes pode ser bloqueado pela plataforma, vou cair na piada, vou perder minhas clientes que talvez não estejam preparadas para aquela piada. Então, não precisa saber tudo. Que é um alívio, nossa, não sabe. Tem um primeiro episódio que você falou da mochilinha, né? Que a gente vai pondo coisa. É tipo assim, tira essa pedra da sua mochila. Você não tem que saber tudo. Você tem que saber do que você fala. O que você vende? E é isso. Se você, a profissão que você tem que saber da sua profissão. Tudo que tá acessório a essa profissão, às vezes é melhor pedir ajuda mesmo, cara. Vou falar por mim em termos de experiência pessoal. Conheço de consultoria de imagem? Sim. Fiz uns 5 cursos diferentes para, no mínimo, estar aqui falando o que eu tô falando agora. E mesmo assim, vou continuar estudando, lendo, aprendendo o resto da minha vida. Só que comunicação digital não é o meu forte. Não é meu forte porque não é algo que sai fluido para mim. É uma coisa que eu realmente venho aprendendo com muito tempo. E mesmo assim, tô aqui, patinando. Cara, de janeiro até agora, eu sou uma outra pessoa. Pode às vezes não parecer no Instagram, porque as coisas demoram até você conseguir ser lembrado por aquilo. Tem isso também, o tempo. Ser lembrado por aquilo. É igual abrir uma loja, né? Um dia você abriu a loja, se fosse física, você abriu a porta e falou, bom, agora vamos esperar. Mas, pra mim, eu tô muito mais segura de estar lá do meu jeitinho, sabendo que vai rolar da minha forma, porque eu não vou falar do Morango do Amor, eu não vou falar do Super Bowl, que eu já vi, só hoje eu vi uns 3 vídeos diferentes. Eu também boiei nessa aí, menina. O pior é que eu que adoro saber, parece que ele tem muito pra me ensinar. Até eu anotei no caderninho. Tem muito. Eu sou uma mulher latina, ele tem muito pra me ensinar, mas só que nesse momento eu tenho vestindo Zara e Adidas. Olha aí. Por que ele está vestindo Zara e Adidas? Tem todo um rolê, um contexto a partir dele, do posicionamento dele, a origem da marca Zara, posicionamento político, porque moda também é política, posicionamento. Ih, menina! Estética, aparência. Quanto ele falou, não falando a língua deles. Porque eu vi que ele falou só em espanhol, né? Só. Não falou... Então, assim, e olha que esse é um assunto que me interessa. Mas não é porque me interessa que às vezes eu vou estar lá falando sobre ele, às vezes eu vou estar falando sobre a correria do dia a dia, de sair de casa 8 horas da manhã, chegar 8 horas da noite e fazer essa carinha aqui durar o dia inteiro. Mas isso aí, eu queria até falar disso, o tanto de problema e assuntos e pautas que existem só na internet. E aí a gente está falando com pessoas, com profissionais que têm uma vida do lado de fora. A gente não, sempre eu vou falar isso, a gente não é blogueiro, a gente é um profissional que usa o Instagram como rede social. Inclusive, nós vivemos o método que a gente aplica no Caju. Nós temos profissões do mundo real e usam o Instagram e as outras plataformas para divulgar. Então, existem várias pautas que estão só aí, no quadrado. Quando eu saio, por mais que foi importante o que ele disse, vou pegar o Super Bowl, movimento político, posicionamento, tudo isso é importante no macro. Ele tem que ser considerado, e se virar conteúdo vai ser muito bom, porque realmente é uma pauta muito boa. Mas na vida real, hoje você fez um story falando da correria do dia a dia e as nossas clientes estão neste momento. Então, se eu quero uma cliente que marca comigo, o Super Bowl vai atingir ela? Ou eu estou falando só para viralizar? Porque hoje, estrategicamente, a cliente do Caju tem problema de tempo. E tanto você fala na comunicação de imagem da roupa e a maquiagem e o cabelo que vai segurar o dia inteiro, quanto eu tô falando que eu não tenho tempo para parar 2 horas para gravar um vídeo. Eu só preciso falar que eu tô aqui. Meu último post não pode ser o do Natal.
Mas ele, hoje eu fiz ele dentro do elevador. Foi o prazo do elevador. Ah, tá, que a gente tá no 13, né? Então, assim, é um prazinho. Mas, quando você tem clareza do que você quer falar, você vai sempre fazer essa pergunta. Eu vou postar um vídeo. Uma curiosidade, um café, uma agenda, um caso de um cliente. Esse conteúdo, eu quero com ele informar, educar, entreter, ou é só porque todo mundo tá falando? Porque se ele não me serve ao negócio, eu não posto. Não precisa. Ai, mas eu gosto muito de falar de meme, eu quero postar foto de coisa que eu achei engraçada, eu quero comentar o Big Brother. Se não faz com seu público, tenha 2 perfis, tá tudo bem, viva a internet. Até porque, gente, isso aqui é rede social, vamos socializar, vamos normalizar, postar foto sem filtro, as coisas acontecendo, não tem problema. Mas quando a gente está falando de profissionais que estão buscando clientes, se esses públicos não conversarem, não dá certo. Agora, olha, eu sou manicure. Eu tô usando muito manicure porque a manicure, ela precisa ter um repertório, porque ela vai ficar 1 hora com cada cliente conversando assuntos diversos. Não, 1 hora, às vezes 2, né? 2. Então, para uma página de uma profissional de manicure que tenha repertório, que ela saiba falar do Morango do Amor, do Super Bowl, da última tarifa do banco, é maravilhoso. E aí, vamos lá, da manicure. Você entra no perfil, a pessoa te indicou, você entra no perfil dela, aí só tem foto de unha. Gente, não é que seja ruim, mas é só porque eu quero ver a cara dela. Eu quero ver a cara dela porque tem a ver... Ju, você fala muito bem disso, eu vou deixar você falar. Por que eu confio nas pessoas de cara? Por que eu quero ver a cara da manicure? Instinto. Instinto. É a nossa parte a parte mais primitiva do nosso cérebro, olhando para aquela carinha daquela pessoa e vendo, confio ou não confio? A nossa relação de prazer e medo. Posso confiar naquela pessoa ou eu tenho que desconfiar dela? E aí, gente, isso é muito sério porque eu vou olhar no Instagram e falar, posso confiar ou você não pode? Ah, acho que eu gostei da carinha dela. No presencial, você tem que sustentar aquela mesma cara. Isso. Você não pode performar no Instagram uma coisa que você não é. E aí, performar na comunicação, performar na imagem. Então, se você vai aparecer lá nos stories, é usando o colar que você está usando agora. É o brinco que você está usando agora. Porque essa é você. Isso acontece na parte digital, que a pessoa contratar ensaio profissional. É muito bom, tá, gente? Tenham fotos claras. Sempre tem enfim, consultoria eu falo mais disso. Sobre um banco de imagens, fotos que te traduzam. Mas as pessoas às vezes ficam com a ideia que foto profissional eu vou para um estúdio me fantasiar da minha profissão. Uhum. Aí, por exemplo, eu sou da área da saúde, estetoscópio, jaleco branco. Aí eu chego lá, a pessoa tá de máscara, touca, outra roupa. Aí eu fico pensando assim, será que ela é a secretária dela? Porque não tem nada lá no Instagram dela que fala que ela é aquela pessoa. Uhum. Então, esse me fantasiar... eu vi uma profissional, não vou expor, mas é porque depois você pega esse gancho aí da imagem. Ela usa cabelo cacheado. E aí, quando fizeram a foto profissional, deu na ideia de fazer escova. Todas as fotos do perfil dela, ela tá lindamente escovada, a foto não é ruim, mas ela no dia a dia, ela não usa escova. E aí ela não tá comunicando com o que ela tá postando. E como ela fez um ensaio, gastou dinheiro, ela tem várias fotos, ela tá usando. E aí, olha que louco. Quando você olha a foto e tem essa discrepância, você tem 2 sensações. Ou que não é aquela pessoa, ou que aquela foto é antiga. E aí dá uma sensação de desleixo, que nem o post do Natal, de que não tá cuidando daquilo, de que não tá movimentando de fato. E assim, gente, cada escolha que você faz na sua imagem diz sobre você. Fato. Então, se você escolheu hoje usar esse colar âmbar com dourado, isso diz sobre você, sobre as cores que você gosta, sobre o fato de que você quer estar bem arrumada porque tem o dourado, tem o lance da cara de joia, mas tem também o divertido do material, que ele é diferente. Provavelmente deve ser um acrílico. É acrílico. E tem apego afetivo. Ganhei de uma amiga de aniversário. E é outra coisa que carrega, né? Tipo assim, eu pus ela, ainda falei, nossa, hoje ela vai trabalhar comigo.
Então, traz o dourado, que é a cara da joia, então te dá uma formalidade muito boa, mas ao mesmo tempo tem o quê de criatividade que é só sua, é o seu jeitinho de ser. Então, cada pequena escolha mostra isso. Então, por exemplo, vou pensar na roupa das fotos ou na roupa do dia a dia mesmo. Cara, eu preciso usar uma camisa de botão. Eu vou usar essa camisa de qual tecido? Ela vai ser de poliéster, tricoline, algodão ou linho? Cada tecido que eu escolho dá um acabamento para essa peça. E cada acabamento diz uma coisa. Por exemplo, o poliéster, o tricoline, vai me dar uma cara de mais durinho, mais formal, mais sério, às vezes até mais sisudo. Que é aquele que não amassa. Que é o que não amassa e que fica assim, bem lisinho, sabe? O linho, ele vai me dar aquela sensação de gostosinho, de abraço, mas ele amassa. São as escolhas que você faz dizendo sobre você. E não tem certo e errado. Não tem melhor ou pior. Nesse ponto realmente não tem. É o que vai combinar com você e com o público que você quer atender. Ah, eu ia falar isso aqui agora. O certo e errado pode não ter, mas é muito ruim você escolher o errado por dia. Tipo assim, na minha cabeça, eu hoje queria estar muito elegante e escolhi um tecido que não deu essa mensagem. É isso. O certo e errado, ele não é aquela regra geral. Ele é a partir da sua intenção. Qual que é a sua intenção? A sua intenção naquele momento era estar muito formal, bem arrumada, porque a situação me exigia. Dá um exemplo de uma cliente minha. Eu fiz a consultoria com ela, né? Ela me procurou porque no dia a dia, até que ela não tinha tantas questões com o corpo, ela estava super bem resolvida. Mas tinha um momento específico da vida dela em que ela ia para tipo uma espécie de congresso representar a loja onde ela trabalha. Então lá ela estava trabalhando, ela estava lidando com donos de outras lojas, fornecedores, possíveis clientes até. Então ali ela tinha que mostrar uma postura de dona da loja, de empresária. E ali aquilo travava ela num nível porque tradicionalmente o ambiente majoritariamente masculino. Então tem a relação da roupa bem arrumada, mas que lugar é esse do bem arrumado? Tem que mostrar formalidade. Então todas as pequenas escolhas que a gente foi fazendo ao longo da consultoria foi para que ela chegasse nesse lugar confortável, sustentando. Não, porque ela tinha tanta coisa para pensar da parte mental mesmo. O que eu vou falar, qual é o meu momento de fala, o que eu tenho que falar. E além de tudo, ainda eu tô desconfortável com a roupa. Vamos rebobinar mais um pouquinho. Mãe de 2 filhos, casada, faz uma viagem dessa, fica às vezes uma semana fora. Ela tem que programar uma semana inteira de mochila, de escola, de lanche, a carga mental da mãe, mais o telefone que pode tocar, tô longe de casa. O que eu faço se acontecer isso? Então, como é que faz, Ju, para essa parte, tudo isso que você falou, de tecido e tal, não vai entrar no automático no dia a dia. Eu nunca ouvi falar de tecido, eu não vou conseguir muito rápido saber que o linho passa uma mensagem ou outra. Tem uma forma mais instintiva de eu ter esse repertório mais assim acessível para eu sair amanhã para essa viagem? 3 pontinhos aqui agora. Porque se você não tem esse repertório e precisa fazer essa viagem amanhã, você vai provavelmente você vai fazer as escolhas mais padrão. Da roupa social, do sapato de salto. E assim, não tá errado. Mas pense pelo menos qual que é a sensação que você quer? Qual que é a sensação que aquele tecido passa? Tenta pelo menos se questionar. Ou questionar o ChatGPT também. Conversa com ele. Conversa com ele. Conversa com ele. Não tenho com quem conversar. Conversa com o ChatGPT. Fala, chat, eu tô com essa roupa aqui que tem... Aí você olha a etiqueta. Gente, leia a etiqueta da roupa, por favor. Olha a etiqueta e fala, chat, essa roupa tem essa composição, tem essa textura. Isso geralmente passa aqui mensagem. Porque é isso. Às vezes a gente não tem com quem conversar. E ter com quem conversar já ajuda meio caminho. E aqui, esse ponto eu considero muito importante. Porque normalmente toda consultoria cai num lugar, as clientes Caju normalmente caem nesse lugar, pode ser o seu caso. Eu estou de um lado me preocupando com a mensagem que eu vou passar versus de um outro lado que ninguém tem nada a ver com isso.
Mas tem, e é essa quebra de padrão que a gente traz aqui no Caju. Tem, porque o seu valor é seu, mas se o outro não te enxerga, você está ocupando lugares muito menores do que o que você merece. Você tem conhecimento para aquela palestra, mas se a sua imagem não passa essa credibilidade para o contratante, ele contrata outra. Então, sim, as pessoas têm a ver com isso. Essa quebra de pensamento, ela é um dos pilares do Caju, que não é futilidade, não está errado você se arrumar, não está errado você falar do seu negócio, porque as pessoas vão te criticar. Quando você começar a postar mais vídeo intencional, as pessoas vão te criticar. Vira blogueirinha. Vira blogueirinha, num sentido muito pejorativo. E as blogueiras estão lá, ganhando bem, vivendo bem, com os filhos nas melhores escolas, elas não estão erradas. Mas para quem está neste lugar profissional, onde você não falava muito do seu trabalho, ou então você postava só aquele template lá, agenda aberta. Ou então você posta antes e depois da unha, mostra um bolo pronto, não mostrou nada do processo, de repente você começa a mostrar o processo, a agenda com o cliente. Se você coloca o celular, vou falar da confeiteira de novo, porque é um caso meu em que a pessoa falou assim, mas eu não tenho nada para falar, eu vou falar só de bolo. Mas ela fez um vídeo, a câmera está focada no bolo, pronto. E o áudio é ela conversando com o cliente do que ele espera. É para um aniversário. Ela conta uma história. É um aniversário da minha mãe, eu queria um bolo mais tradicional. Então, se ela posta um bolo hoje que foge da estética, parece que ela é uma confeiteira ultrapassada. Mas ela contou a história do bolo do aniversário e postou um bolo estilo os anos 90, ela tem ali um conteúdo de valor. É que é tudo sobre narrativa e escolha intencional. Então, as pessoas têm a ver sim. Ninguém tem nada a ver com isso. Tá, continue aí. Só que esse lugar você já conhece. Então, quando você se posiciona com intenção, na sua imagem, no que você veste, no que você fala, no lugar que você ocupa, você vai ver que você já tem isso. Porque você trouxe um negócio interessante, Ju, que foi o meu processo da consultoria quando eu fiz com você. Eu já sabia muita coisa. Eu só não tinha ligado os pontos. Sim. Não, e é isso. Muitas coisas a gente sente. A gente consegue ir escolhendo, mas geralmente é um lugar de muita insegurança. A gente tem medo de errar. A gente não quer errar. Não quer errar na compra, porque gastou dinheiro, gastou tempo. Dinheiro e tempo são as duas coisas mais escassas. A gente não quer gastar eles à toa. Então a gente não quer errar. E muitas das coisas a gente sabe, só que a gente tem insegurança. Falta ali ter a certeza. Então, quando você vem para a consultoria, por exemplo, muitas das vezes eu não vou pegar o que você tem, virar de cabeça para baixo e falar nada serve. Geralmente não. E é engraçado como isso às vezes frustra as pessoas, sabia? Sim, frustra. Consultoria, principalmente no modo que a gente trabalha, que não tem receita pronta. Aqui no Caju, a gente vai pegar o que você sabe, a sua identidade, ajustar no que você tem e te dar um direcionamento, com intenção, com valor. Mas muitas pessoas chegam, e é aí onde a gente fala que a gente não trabalha para esse público, que é o post que a gente filtra, que eu quero uma receita pronta e eu quero que você faça por mim. Então eu chego na consultoria de imagem com a expectativa de comprar um guarda-roupa todo novo. Então eu já quero que você me fale que nada que eu tenho serve, porque eu já tô na intenção de ter uma desculpinha de comprar umas brusinhas novas. E eu quero, na parte do digital, muitas vezes o cliente chega para falar que nada que presta, eu vou criar uma página do zero, você me fala 6 posts que eu tenho que colocar, me fala o que eu falo em tal roteiro, e isso não é o meu trabalho. O meu trabalho é tirar de você, da sua rotina e te emancipar para você seguir sozinho. Mas aí é cansativo. Não é fácil. Sim, não é fácil nesse sentido, de que é tomar decisões. Mas é a única maneira de manter constância. Porque esse é o grande X da questão. E aí, quando a gente fala de constância, é o grande X da questão para todo mundo. Essa é quase que uma regra universal. Seja produtor de conteúdo, atividade física, para o empreendedor. Não é só... Gente, qualquer produtor de conteúdo, tá? Você pode ver que tem contas maiores, eles falam para você que estão pelo menos há 5 anos fazendo isso. Não foi de ontem, porque não tem como ser de ontem, assim.
Eu vou citar a Anitta de novo. Obrigada a mim, porque eu não desisti. Quantos anos para ser o que ela é, para ter o tamanho da audiência que ela tem. Exatamente. E a constância, o Caju nunca vai te entregar. Aqui no Caju a gente não te entrega um manual do passo a passo, o que você vai fazer, porque isso não é sustentável. E eu quero que você aprenda e saiba quem você é, para não terceirizar decisões. Porque se eu terceirizo a minha comunicação, eu deixo alguém falar como eu tenho que falar, então eu estou abrindo mão de mim. Vou dar um caos, vou contar um caos para você que é meu. Somos seres contraditórios, tá? Que delícia! As dores e a delícia de ser quem é. Eu sempre naquele lugar de querendo aprender, querendo entender, querendo conhecer e me desenvolver na parte da comunicação. Esse é um objetivo pessoal meu. Teve um dado momento em que eu contratei uma pessoa para ter um plano de comunicação. E eu tive ali um calendário e tive a criação dos roteiros. Eu não tinha nem que pensar. Olha que gostoso, que delícia. Ai, que delícia. Eu tinha que catar o telefone e gravar. Surtei. Deu ruim. Eu já fiz isso, porque até eu chegar aqui, eu também já comprei muito curso, muito modelo. Até eu naturalmente falar com a câmera e ser a garota propaganda do meu próprio negócio, não foi de um dia pra noite também. Eu tô nessa batalha há uns 5 anos. Eu cheguei aqui, não tinha Instagram, era Facebook. Eu sou da galera que usou Orkut, então cada rede um jeito diferente. Então, até chegar aqui, foi um processo mesmo. Mas eu surtei quando me deram roteiro. E aí, o que no primeiro momento é isso, é um ali e falar, então eu vou falar isso, começa assim, eu termino com essa frase. Mas aquilo não cabia na minha boca. E eu vi Thaís Araújo falar disso, de um papel que ela fez na novela, enfim, não importa qual personagem na época, que criticaram muito na época a atuação dela, e ela disse que é porque o texto não cabia na boca dela. Eu achei essa expressão maravilhosa. Se não cabe na minha boca, fica muito falso, fica ruim, eu olho, parece que eu tô lendo. E aí eu perco exatamente a intenção que é de uma rede social socializar. Eu até estou usando ela como vitrine, mas o objetivo aqui é socializar e ser eu. Então, sustentar as minhas opiniões contraditórias, sustentar que eu mudei de ideia porque eu pensei diferente, sustentar que eu decorei um consultório inteiro, fiz dele conteúdo e agora eu estou mudando. As pessoas às vezes travam nessas novas etapas. Cliente que atendia em clínica compartilhada e agora tem uma sala sozinha. E ela não queria passar a impressão que ela estava falindo ou regredindo. E não tinha nada a ver, era momento profissional. Então, quando a gente documenta isso com sentido, fica fácil sustentar. Porque se eu falei o que é verdade para mim, eu posso falar de novo. E eu posso falar em outro formato. E eu posso fazer um story disso, porque é meu. Mas as pessoas não vão gostar. De novo, o filtro. Eu não posso... caso pessoal, né? Eu adoro podcast, porque podcast a gente fala a vida, assim, ó. A gente vai. Eu tive um momento na minha vida em que eu tratei compulsão alimentar. E isso foi um assunto muito delicado. Hoje é mais tranquilo de eu falar, porque eu tava muito mais gordinha por conta de um problema. Eu tinha que lidar com a pressão das pessoas ficar falando que eu precisava emagrecer. E procurei um profissional, comecei pela psicologia, me indicou a nutricionista. Aí é que tá, fui pro Instagram, né? Ela me indicou alguns profissionais que ela conhecia e fui lá conhecer. Como que eu vou tratar uma compulsão alimentar com um profissional que acredita, por exemplo, em jejum intermitente? Como que eu vou ficar várias horas sem comer se aquilo era um gatilho para eu comer até o ímã da geladeira? Então eu tinha que procurar uma profissional que falasse de dieta de uma forma mais intuitiva, de alimentação consciente. E isso foi o Instagram que me filtrou. Agora, quem tá certo e quem tá errado? Nenhuma das duas. Todo mundo tem suas bases científicas para trabalhar. Mas eu olho para o Instagram hoje profissional e eu vejo muito claro quem não serve para me atender. Não é que ele é um profissional ruim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas não tá na linha que eu busco. E eu fui lá, olhei a cara dela, falei, parece que ela vai me entender. Olhei 3 conteúdos, porque também não tenho tempo de ficar olhando tudo. Olhei os 3 que estavam ali em cima.
Dei uma olhadinha no destaque, tinha um link lá maravilhoso. Agende aqui. Pronto. Então, eu não tenho lembrança, eu não sei falar. Eu segui essa profissional ou eu curti algum post dela, provavelmente não. Eu não tô lá nas métricas dela, mas eu marquei. Então, sustentar o que é real é menos pesado. Até para roupa mesmo. Sim. Porque quando eu definitivamente excluí algumas peças que não tinham nada a ver comigo, nossa, que alívio. Ficou mais fácil. Que alívio, porque no dia a dia é menos uma decisão para eu tomar. E eu tenho algumas ferramentas que é a mesma coisa digital. Eu tenho alguns vídeos que servem para eu postar qualquer dia. Porque não é todo dia que eu quero gravar. Então eu tenho que ter uma roupa que serve para qualquer dia. E falando sobre isso, né? O closet cápsula, que muita gente fala sobre isso. Isso, gente, se você for pesquisar na internet, tem gente falando, número X de peças, número X de peça da parte de cima, da parte de baixo. A camisa branca, a azul listrada. Ou também eles falam muito sobre guarda-roupa de verão, guarda-roupa de inverno. Vamos cair na realidade do Brasil, por favor? Vamos para essa primeira realidade. Porque aqui hoje a gente já teve as 4 estações ao longo desse dia. Né? Vamos cair primeiro para essa realidade. Então vamos entender o conceito e entender o que é básico. Talvez na sua profissão, mulher, cabeleireira, manicure, o básico para você vai ser ter um brinco mais colorido, mais divertido. Você está trabalhando com vaidade, você está trabalhando com criatividade, você está trabalhando com a cor, com o ser amiga da sua cliente. Às vezes o básico seu não vai ser uma camisa social branca. Às vezes ela nem vai encaixar nesse guarda-roupa. Provavelmente não. Às vezes o seu básico vai ser uma papete com strass, por exemplo. Sabe aquele dia assim, nossa, eu tô corrida, eu não consigo pensar em absolutamente nada. É a minha sandalinha do saltinho quadrado. Ela vai ser básica para você e não o escarpão. O escarpão não vai ser básico para você. Tudo depende muito desse lugar do básico para quem, né? Então, quando a gente pensa nesse conceito do closet cápsula, a gente tem que pensar em algumas coisas que vão te ajudar a ter menos opções, a fazer menos escolhas. É sobre isso. É sobre fazer menos escolhas no seu dia e ter as coisas que combinam todas entre si. Então, por exemplo, tem um conceito do closet cápsula que esse eu acho muito legal e esse eu levo para a vida e falo para todo mundo. Você tem uma parte de baixo, tem que combinar com pelo menos 5 partes de cima. Por quê? A nossa comunicação tá toda aqui, certo? É nesse 3x4, ainda mais no online. É nesse 3x4 aqui. Ou seja, tudo que eu estiver portando aqui faz diferença. Então a blusa o pessoal ainda vê mais. Calça, short, saia, bermuda são peças que você tem que ter menos mesmo. Você vai repetir a calça. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E ela vai combinar com várias coisas. Eu vejo muito conteúdo disso, Ju, quando a pessoa vai viajar. Que tem a pessoa que leva tudo, combina entre si e vai do restaurante pra praia, versus a pessoa que leva 2 malas e ainda põe roupa na mala do marido, porque chegar lá eu escolho. O chegar lá, escolhe, você não escolhe. Você fica 2 horas pensando em qual roupa que você vai usar e você perde tempo. E aí, gente, eu sou muito da pessoa da praticidade. Pra mim, tem coisas que eu não quero perder tempo. Eu não quero perder tempo 2 horas olhando pro guarda-roupa, escolhendo que roupa que eu vou usar. Seja aqui em casa no dia a dia, seja nas minhas férias. Porque aqui eu não tenho tempo mesmo pra ficar fazendo isso. E 2, porque nas férias eu quero sair. Eu não quero ficar olhando pro guarda-roupa pensando no que eu vou usar, não, gente. Eu sou a pessoa uma mala de mão me dura 7 dias, tranquilamente. Óbvio que eu fui pra praia, fui pro lugar de frio, né? Então vamos com contexto diferente. Foi tamanho de casaco, né? Mas por exemplo, eu peguei um lenço e ele virou blusa. E ficou lindo. Ele virou minha blusa. Por que não? Eu tô na praia, o ambiente me permite isso. A criatividade, o colorido, a pele de fora. Naquele dia eu não vou fazer nenhum contato com fornecedor, com profissional.
O que vai abrir uma outra aba, a gente está encerrando esse aqui e nós vamos falar disso semana que vem. Que é, tudo bem, é uma festa, mas é uma festa de trabalho. Ou então, estou na praia, mas é durante uma convenção profissional. Olha que isso aí tem história. Isso a gente vai levar para semana que vem, porque a gente vai continuar falando desse contexto de trabalho, porque tem muita coisa para acrescentar aqui, desde postura, e a gente fala aqui sobre tudo, né? Postura, o que você fala, amiga, mas é o que você posta e o que você veste. Sim. Porque quando a gente fala de ambiente profissional, a gente não, além do que os outros têm a ver com isso, é gente que paga meu salário, põe dinheiro lá em casa. Então a gente vai falar disso ano que vem. A gente está encerrando aqui hoje, e aí eu quero te pedir uma dica. Você falou do básico, e eu quero pegar esse conceito aqui para a gente fechar. O que é o básico? Eu vou começar. O básico é um story bem feito. Um story que realmente mostra quem você é. Se você é profissional que trabalha em escritório, o básico é um story da sua sala de recepção. É ambiência. Mostre onde você está atendendo. Se você trabalha online, o seu básico é aquela foto da xícara de café na tela do computador. Então, o seu básico no digital é ambiência. O seu básico na imagem é aquela pequena peça, aquela pequena escolha que vai te deixar bonita, bem arrumada, em 2 segundos, você nem pensou, porque você tem certeza de que aquilo ficou bom para você. É o seu protetor com cor, por favor, cuide da sua pele, tá? E o batom. Com um protetor com cor, que você está cuidando da sua pele, porque você quer ficar linda, bela e maravilhosa durante muito tempo, um batom da sua cor, você está bem arrumada, bebê. A sua comunicação está no seu rosto. É o telefone que vai ficar aqui na sua frente, que vai te devolver uma imagem bonita, legal. O batom da sua cor faz toda a diferença. É aquele básico do não tive tempo para pensar, sair na correria mesmo, é filho chamando que você tem que beber na escola, é o trabalho, é a reunião no meio da tarde, super importante com o fornecedor, com o cliente. Batom. Passou um batom, você vai estar com um outro olho, um outro ar. E aí é sobre ter aquele batom que combina contigo de uma maneira que ele vai refletir uma beleza que ela está em você. Esse é o seu básico do dia a dia. Então é isso, o básico vai ser você. Ai, mas somos seres muito complexos. Vai ficar para semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Tchau.